Você não precisa estar rica para deixar de ser pobre. É isso mesmo. Eu falo que a pobreza, gente, ela não ela não é apenas uma condição financeira, ela é a mentalidade de escassez, é o imediatismo, é o ser estar sem plano, sem clareza, sem direcionamento. Então hoje eu vou te trazer 7, tá? 7 formas de você descobrir se você está deixando de ser pobre ou se você quer começar a deixar de ser pobre. Então fica até o final dessa live que nós vamos ter um bate-papo super gostoso, descontraído, para você deixar de ser pobre, deixar de viver na escassez. A mudança tem que começar de dentro para fora. Combinado? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Talk de Milhões, que acontece toda segunda-feira aqui nesse perfil. Arroba @LanaVeraLN. Já se inscrevam no canal, ative o sininho que vai vir aí muita coisa boa para vocês. São 7 formas, tá, de você descobrir se você está deixando de ser pobre ou se você quer deixar de ser pobre, tem que começar a aplicar essas dicas. Me contem da onde vocês estão falando, é sempre um prazer ter vocês aqui. Eu quero que vocês me contem se vocês já começaram alguma mudança na sua vida financeira, se vocês ainda não começaram. Já pega caneta e papel para vocês anotarem essas dicas, porque não adianta nada vocês ouvirem, entrar aqui e sair aqui. Não, vocês têm que colocar em prática. É a prática do dia a dia que vai trazer os resultados que a gente deseja. Eu tô querendo abaixar o ar aqui. Um minutinho, tá? Só um minutinho. Eu vou baixar. Abaixei o ar-condicionado. Então, a gente precisa começar as mudanças. E eu quero saber se as mudanças já estão começando por aí, tá? Quero saber se as mudanças já começaram ou ainda não começaram. Vou trazer alguns sinais. 7 sinais que você está deixando de ser pobre. Alguns sinais que eu vou te apresentar hoje e eu quero que vocês avaliem se isso já está acontecendo ou se ainda não está acontecendo. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Ian. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Rafael. É sempre muito bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Vamos no primeiro sinal. Se você está deixando de ser pobre. Você sabe exatamente quanto que você ganha? Você sabe? "Ah, mas por que que isso é importante?" Eu falo, pobreza ela se alimenta de desorganização. Se você está sendo uma pessoa desorganizada, você está alimentando a sua pobreza. Quem não sabe quanto que entra e quanto que sai, vive no automático, vive sem saber onde que o dinheiro foi, sem saber seus números. Eu falei, esse é o primeiro passo para você assumir o controle da sua vida. E quem não quer assumir o controle da própria vida financeira? Todos nós queremos assumir o controle da nossa vida financeira, só que muitas das vezes a gente não faz algo para que isso comece a mudar. Então eu te coloco agora, te desafio agora você começar a mudar a sua vida financeira. Começar a entender exatamente quanto que você ganha e quanto que você gasta. A gente precisa saber disso. Me contem, vocês já sabem? Vocês têm o hábito de acompanhar o número de vocês, de fazer anotação, de avaliarem? Falou, tinha uma mentorada, que ela ganhava R$ 3.000, que ela não sabia onde o dinheiro ia, ela não conseguia guardar nada. Aí o que aconteceu? Nós organizamos tudo e vimos que ela ganhava, na verdade, mais do que ela imaginava e gastava muito mais do que ela deveria. Ela gastava R$ 1.200 com delivery. Imagina, R$ 1.200 por mês com delivery, gente. Hoje ela organizou o orçamento e começou a guardar mais de R$ 500 por mês. A gente direcionou o dinheiro da melhor forma. E eu falo também que quando a gente quer uma vida financeira organizada, quando a gente quer sair da pobreza, a gente não precisa radicalizar, a gente precisa entender os nossos números para direcionar ele da melhor forma, tá? A pergunta que eu te faço é: você sabe quanto custa a sua vida financeira hoje? Você sabe quanto que custa para você viver hoje por mês, Lana? "Ah, meu custo de vida é", que a gente considera como custo de vida, gente? Água, luz, internet, alimentação, gasolina, são os gastos essenciais. Você sabe qual que é o seu custo hoje? Me conta aqui, sim ou não? Quero entender se você já sabe qual que é o seu custo hoje. Extremamente importante a gente entender isso. A segunda coisa para a gente descobrir se você está deixando de ser pobre é: você parou de parcelar tudo no cartão. Ou você parcela tudo no cartão ainda? Quero saber de vocês. Parcelar, gente, parece que alivia, né? Mas na verdade te prende. Quando a gente fica dividindo demais, é um sintoma de imediatismo, porque se você está comprando algo e está tendo que dividir, é porque você não tem dinheiro ainda para comprar. Falo, quando você começa a se planejar, você prefere muitas das vezes comprar à vista, porque você vai ter um desconto, você vai comprar melhor e você não vai estar empurrando o problema para frente, isso mesmo.
Então comece a criar uma lista de desejos com tudo aquilo que você deseja, com tudo aquilo que você sonha, e vai por nível de prioridade, se planejando para realizar aquilo aos poucos. Porque o que acontece? As parcelas normalmente elas se encontram, e quando elas se encontram, elas dão um tapa uma na cara da outra, seu cartão de crédito fica muito alto e você consegue não encaixar ele mais aí. E aí começa o tumulto, aí começa o problema, não consegue mais pagar as contas, começa a pagar mínimo de cartão, começa a renegociar e vira aquela bola de neve. Então, muita consciência nisso, faz uma listinha de desejos, vamos começar a planejar. A maioria das pessoas se endividam por não fazer um planejamento e por querer antecipar sonho. Quando você antecipa sonho, gente, é danado. Quando a gente antecipa sonhos, a gente se enrola, a gente se endivida. Por quê? Vou dar um exemplo claro, a gente planeja, a gente quer um carro, aí eu vou comprar o carro, pronto, comprei um carro. Só que a gente esquece que a gente tem que pagar documentos, que a gente tem que fazer seguro, que a gente tem que colocar gasolina, que a gente tem que trocar pneu. Aí, por exemplo, num mês dá ruim e estraga o carro. Só como você já se apertou com o parcela do carro, na hora que você vai pagar para consertar ele, você se enrola. Você entra no vermelho, você divide no cartão, você se enrola. E é isso, porque a gente não está ileso de acontecer imprevisto, mas quando a gente se planeja, a gente está preparado quando o imprevisto acontece, porque aí você vai ter uma reserva, você vai saber exatamente de onde que você vai tirar aquele dinheiro. Então por isso que tome muito cuidado com o parcelamento de cartão e tome muito cuidado com a antecipação de sonho. Quando você antecipa muitos sonhos, não dá bom no final das contas, tá? A terceira coisa para você saber se você está saindo da pobreza é: você consegue guardar dinheiro todos os meses, mesmo sendo pouco. Você guarda dinheiro todos os meses? Esse é um dos maiores sinais que você está saindo da pobreza. Você já está começando a criar o espírito e a mentalidade de abundância, porque a gente começa mesmo com pouco, a gente vai criando o hábito de guardar dinheiro, e assim vai multiplicando cada vez mais. Eu falo, guardar 10, R$ 20 é melhor do que guardar nada, você concorda? Então comece, com o que você puder, você começa. O hábito vale muito mais do que o valor. É isso mesmo. Hoje eu falo, eu tenho uma reserva, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir tranquila, porque se acontecer um imprevisto, ainda mais eu, gente. Eu e tem milhares de pessoas no nosso país, e vocês também que estão assistindo aqui, com certeza tem, autônomos. Quando a gente é autônomo, quando a gente trabalha pra gente, a gente não tem muito aquela previsibilidade do salário fixo todo mês, apesar que tem estratégia para isso. Hoje eu trabalho com estratégia para me dar previsibilidade. Eu trabalho sempre na média do meu orçamento, assim. Então eu tenho previsibilidade de ganho, mas quando você tem uma reserva, você sabe quando acontecer alguma coisa, você sabe onde você vai recorrer. É muito bom quando você tem onde recorrer. Você não fica louco, você não fica surtado quando acontecer o imprevisto, porque vai acontecer, tá. Então uma coisa que eu quero entender de você, vamos começar a guardar? Eu quero te desafiar hoje, você faça uma caixinha de R$ 50. Coloca R$ 50 lá, sem sofrimento, para que você comece a ver isso como importante, você começar mesmo. Combinado? Eu quero receber prints, hein, de vocês fazendo isso, de vocês guardando o dinheiro de vocês da melhor forma possível. Eu vou trazer 7 para vocês entenderem se vocês já estão saindo da pobreza, vocês já têm esses hábitos, e nós estamos no quarto agora. Você parou de se comparar e começou a focar no seu processo. Quando a gente fala sair da pobreza, gente, não quer dizer só em conta bancária, porque muitas das vezes a gente ser rico não é só ter uma conta bancária, ser rico também é você ter uma mentalidade de abundância, é você já trabalhar a transformação de dentro para fora. Então, nesse processo, a gente fica muito pobre quando a gente se compara com o outro, quando a gente quer ser igual ao outro. A gente pode se inspirar no outro, mas nunca ficar se comparando. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Então, quando a gente se compara demais, a gente trava. A gente acha que o outro tá indo correndo demais, só que normalmente o outro, ele só mostra aquilo que dá certo, gente. A gente não mostra as dificuldades, a gente não mostra os tombos. Então, muito cuidado com essa comparação, tá? E aí na evolução financeira é a mesma coisa. Ele vem desse olhar para sua trajetória, ele vem do cuidado, fala tirar um tempo de qualidade com o seu dinheiro, de olhar ele nos olhos, de entender que você precisa tirar um tempinho para cuidar melhor do seu dinheiro, sabe. Se hoje você começar, imagina como que você vai estar daqui 6 meses, me conta. Isso já vai ser uma vitória tremenda se você começar hoje, você concorda? Aí eu vou te dar um exemplo: "Ai, Luana, eu não tenho nada guardado, não consigo guardar nada", vamos começar com R$ 20? Daqui 6 meses são 120. Então não é melhor começar, do que ficar parado? Eu quero que vocês entendam o tempo vai passar de qualquer forma. Então que você passe esse tempo cuidando do que é importante, evoluindo e sem se comparar, entendendo que é um processo mesmo. Tudo na vida é um processo, e a gente precisa respeitar esse processo, tá? Falo com a mentorada minha, ela parou de seguir alguns perfis, né, parou de seguir alguns perfis,
que mostrava a vida perfeita, porque ela se comparava demais, aí ela sofria de ansiedade, ela achava que nada dava certo, e depois que ela parou de seguir e começou a acompanhar perfis que ensinavam sobre dinheiro, sobre mudança de mentalidade, sobre comportamento, sobre a melhor forma de mudar o dinheiro, a mente dela virou do outra, gente, ela virou uma chavinha aqui, ó, e assim, ó, tá voando, tá voando. Então tome muito, eu sempre falo, gente, tome muito cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, isso te influencia demais. Eu ia falar que o nosso ambiente nos influencia, mas aquilo também que você tá, o que que você tá consumindo na internet hoje? Você tá tirando 10 minutinhos do seu dia para aprender sobre educação financeira, para aprender sobre o seu dinheiro, ou para cuidar do seu dinheiro? Tenho certeza que você passa horas e horas e horas e horas na internet para rodar o dedo, para cuidar da vida dos outros. Enquanto você tá cuidando da vida dos outros, quem tá cuidando da sua vida, faça favor de cuidar da sua vida e parar de cuidar do outro, parar de se comparar com o outro. Respeite o seu processo. E quanto mais você planta, você vai colher. Entenda, se você plantar manga, você vai colher manga. Não adianta você achar que você vai plantar manga, você vai colher batata. Você não vai. Se você não estiver plantando realmente com cuidado com sua vida financeira, ou olhar seus números com cuidado, você não vai você não vai colher bons resultados não. Então vamos começar a olhar essa vida financeira com outros olhos, sair desse sentimento de escassez, de comparação, sair desse sentimento de pobreza, começar a colocar arquivos de riqueza, de abundância aí na sua vida. Combinado? Vamos colocar arquivos de abundância. Abundância cada vez mais na sua vida, tá? O quinto sinal para saber se você está saindo, como eu disse, se você está deixando de ser pobre, é: você fala sobre o dinheiro com mais naturalidade, ou você ainda tem dificuldade de falar sobre dinheiro? Eu falo que a maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre dinheiro, tanto que muitos casais não conversam sobre dinheiro, normalmente tá, tem vários mentorados aqui que chegaram para mim que escondia do marido as dívidas, que não consegue conversar sobre dinheiro com o esposo. E também tem homens também que têm dificuldade de conversar com as mulheres sobre isso, sabe? Então, a vergonha de falar sobre dinheiro é uma herança e escassez, então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo, quando você quer mudar, você busca aprender mais, você busca conversar, você busca pedir ajuda, e assim você vai compartilhando suas conquistas, porque quanto mais você busca, quanto mais você aprende, mais facilidade você tem. Boa tarde, Sheila, tudo bem? Boa tarde, Chauene, maravilhosa, prazer ter você aqui. Então, gente, eu já atendi clientes, verdade, igual eu te falei, centenas de pessoas que têm dificuldade de falar sobre dinheiro. Então vamos normalizar falar de dinheiro, vamos trazer isso como um assunto prazeroso, cuidado, porque dinheiro é sim bom. Normalmente a gente foi ensinado desde criança que dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é a raiz de todo mal. Põe essas crenças por terra, em nome de Jesus, tá? Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com o seu espírito. Existe pobre infeliz, existe pobre estressado, existe pobre ganancioso, igual existe rico, então não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com quem você é, a sua índole. Então o dinheiro só potencializa aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, ele vai potencializar isso. Se você é uma pessoa ruim, ele vai potencializar isso. Então, não tem a ver com dinheiro, tá? Então, começa a conversar mais abertamente sobre dinheiro, leva esse assunto para os seus filhos, ensina eles a administrá-lo também. Começa a normalizar isso, para deixar isso cada vez mais tranquilo, falar sobre dinheiro. E você vai ver como vai trazer resultados extraordinários. E é um dos sinais de deixar de ser pobre, é falar sobre dinheiro com mais naturalidade, tá? Um dos sinais também que você está deixando de ser pobre é se você já investiu. Você já investiu, você já está investindo, ou você está estudando para isso, isso é um sinal que você está deixando de ser pobre. Exatamente. Por que isso é importante, gente? Porque investir, eu falo que é o modo de sobrevivência, para você entrar em modo de construção da sua da sua mente milionária, da sua vida milionária, é uma construção diária, mesmo com pouco, é uma mudança, né, é um posicionamento de você entender que é importante guardar, que é importante você direcionar, que é importante você começar a pensar no seu futuro, sabe. É muito importante mesmo. Eu falo que investir não é para rico, investir é para todo mundo e é super acessível. Hoje você pode começar a investir na Nubank, na Nuinvest, você pode começar a investir com R$1, R$2, R$5. Hoje todo mundo pode começar a investir, porque está muito fácil, é tudo digital, você abre a conta digital e segue os passos, e você tem muita informação hoje, muita informação na internet, muita informação. Eu falo que hoje no YouTube, por exemplo, aqui no Instagram, se usado de forma certa, você tem muita coisa para aprender, muita mesmo. Então que você busque conhecimento, que você entenda que você, se você não investe, faça a hora de começar a investir ou estudar para que você comece, porque isso significa que você está deixando de ser pobre, quando você começa a fazer investimentos, tá? Deixei
O desafio, quero que você comece a investir se você ainda não começou. E comece a ler e ver mais vídeos sobre o assunto para começar a te desbloquear isso e você entender que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E outra coisa, o nosso sétimo, tá, para entender se você está deixando de ser pobre, você tem sonhos com prazo e com plano para realizar. Porque não adianta nada você sonhar se você não fizer algo para realizar, né, então, quando você sonha, você tem que ter um plano, você saber exatamente a data que você vai realizar, como que você vai realizar e o jeito que você vai chegar até esse sonho. Eu falo que é o seguinte, a pobreza ela vive um dia, a pobreza vive no dia, eu falo, evolução no quando e no como. É isso, ó, é isso aqui, ó, pobreza vive no um dia. A evolução vive no quando e como. Porque não adianta você falar assim: "Ai, meu sonho é ter um carro", mas o que que você está fazendo para realizar isso? Agora você fala assim: "Não, meu sonho é ter um carro azul, que ele custa R$ 20.000 e que é um Fit, de 4 portas, com ar-condicionado, e eu consigo realizar ele pela média do meu salário hoje, eu consigo economizar R$ 500 por mês. Então eu sei, se ele custa 20, eu vou gastar 40 meses para juntar esse dinheiro. Então vamos começar? Se não começar, se você começar esse mês que vem falta 39. No próximo mês vai faltar 38 e assim sequentemente. Planejar. Quando você planeja, você realiza. Eu preciso que você entenda isso. Então, para tudo que você sonhar na sua vida, tenha prazo, entenda exatamente o que você quer, entenda quanto que custa, entenda como você pode encaixar isso no seu orçamento para você entender quando que você vai realizar. Quando que eu vou realizar isso? Quando que vai chegar? É extremamente importante, tá? Quando você sonha e quer realizar nos próximos 12 meses, o que você sonha e você quer realizar nos próximos 12 meses? Já parou para pensar? Quais são os seus sonhos, quais são suas metas, o que você deseja, quanto custa, como que você vai encaixar isso no seu orçamento? Eu falo, quando a gente sonha e quando a gente define, isso ajuda, nos motiva a manter o nosso planejamento financeiro em dia, nos motiva a olhar para o nosso planejamento financeiro. Eu falo que essa mudança de, né, para entender que a gente sair de uma vida pobre e ter uma vida rica, igual eu falei, não é só conta bancária, mas também é mentalidade. Então, o que eu posso fazer hoje para mudar o meu cenário? Vamos estudar mais? Vamos buscar mais? Vamos mudar a minha rotina, me organizar mais os meus dias, praticar atividade física, beber água, organizar minha casa. Eu falo, começa das pequenas coisas. Eu falo, a gente muda o mundo lá fora começando pela nossa cama, você já viu essa frase? Você arruma a sua cama, você cuida da sua casa, você tem um mínimo de organização dentro da sua casa com suas coisas, eu falo que a gente começa nos pequenos passos, para que a gente tenha mudanças extraordinárias. Muitas vezes a gente não dá valor às pequenas mudanças, aos pequenos hábitos, a gente precisa começar nos pequenos hábitos. São nas pequenas coisas que a gente colhe coisas extraordinárias lá na frente. Eu sou prova viva disso, né, gente? Eu comecei lá atrás, bem devagar, como doméstica, mas eu sempre sonhava, eu sempre queria coisas grandes, eu entendi exatamente onde que eu queria chegar. Eu falo que Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente sonha, né. Então, ele me dava o chão, eu caminhava, eu entendia que eu queria chegar em determinados lugares, mas eu não entendia o tão grandioso que era. Então por isso que eu falo, é importante você plantar diariamente. Cuida da sua vida financeira, comece a olhar seus números com cuidado, entenda quanto você ganha, comece a investir, não importa o valor, comece com 10, 20, R$ 30, mas comece a criar esse hábito, né, de direcionar seu dinheiro, de criar uma reserva de emergência, é extremamente importante, tá. Então tenha esse cuidado com o seu dinheiro, tenha esse cuidado com sua vida, tenha esse cuidado com você, a mudança precisa começar agora. Não é amanhã, não é depois, é agora, é hoje. O ontem a gente não tem, o amanhã não nos pertence, gente, o que nos pertence é hoje. Então vamos cuidar hoje, começa a fazer hoje. "Ai, amanhã eu começo", não, começa hoje, aproveita que hoje, ai, o início de semana, bora começar essa mudança, não deixa para amanhã não, que você pode começar agora, ok? E manda esse vídeo para alguém que precisa começar essa mudança, precisa deixar de ser pobre, tanto de mentalidade quanto deixar a escassez de lado, começa a ter mentalidade de milionário, começa a ter mentalidade de riqueza. Manda esse vídeo para um amigo, ajuda ele a começar essa mudança. Lembre-se de se inscrever no canal também, ativar o sininho, para que a gente atinja mais gente, para que a gente chega a mais gente, a gente levar informação a mais gente, quanto mais gente te levar informação, melhor. Eu recebo todos os dias de você: "Ah, Lana, mas eu ganho pouco, eu não consigo fazer uma organização, eu não consigo deixar de ser pobre", consegue. Eu falei que a pobreza não está só na conta bancária, ela está na mentalidade. Começa a mudar essa mentalidade, começa fazendo o que você puder. Você ganha pouco, vamos organizar isso aí então para entender como está seu orçamento. Tenho certeza que você gasta dinheiro à toa, tenho certeza que você gasta muito dinheiro com coisa que não deveria, com coisa sem necessidade, comprando por impulso ou por própria influência do mercado.
Vamos começar a olhar com cuidado esse dinheiro? Eu falo que a gente precisa começar, mesmo ganhando pouco, a gente precisa começar a mudar a mente, precisa começar a mudar aqui dentro, né. Seu futuro ele está sendo construído hoje, então você precisa começar hoje. O que te mantém pobre é a sua mentalidade de escassez, então começa a mudar. Então o que te mantém pobre é sua mentalidade de escassez e não seu contra-cheque. Exatamente. Então investir em conhecimento é a chave para que você comece a mudança. Você já investiu em tudo, né, em roupa, em celular, em restaurante, mas o quanto você já investiu em conhecimento? Quando você decidiu assim: "Não, agora eu quero mudança, eu vou investir em conhecimento, eu quero ser um diferencial, quero fazer meu dinheiro multiplicar", quando foi que você investiu em conhecimento? Muitas vezes a gente fala assim: "Ai, Ilana, eu quero conhecer", vou dar um exemplo, meu sonho é conhecer Paris. "Ai, Ilana, eu quero conhecer Paris", mas eu não tenho dinheiro, não tenho mesmo não, e gastou tudo em roupa, gastou tudo em restaurante, gastou tudo em bebida, gastou tudo em compra de festa no final de semana. Muitas vezes seus sonhos ele é impedido por coisas supérfluas que você gasta no seu dia a dia. Se somar isso aí, tenho certeza que dá pra você fazer uma viagem internacional no final do ano. Tenho certeza que dá pra você começar a comprar seu carro, tanto que você gasta à toa, você gasta à toa, e não adianta. Então o meu convite pra você é que você comece a mudança a partir de agora, tá. Aí você fala: "Ah, eu não consigo sozinho", eu tô aqui pra isso, tô aqui pra pegar na sua mão e te dar o direcionamento certo. Meu acompanhamento, eu vou te ajudar você a entender seu dinheiro melhor, direcionar ele de melhor forma e multiplicá-lo. Tá? Eu quero te ajudar você a multiplicar seu dinheiro. "Ah, mas não tem dinheiro", você tem dinheiro, você tá gastando ele de forma errada. E você tá direcionando ele para várias outras coisas que não tem fundamento. Então eu tô aqui pra te dar direção. Se você quer começar essa mudança, manda lá no meu direct: "Quero deixar de ser pobre". Eu vou te dar o direcionamento para que você comece essa mudança financeira ou deixa aqui nos comentários: "Quero deixar de ser pobre". Eu vou pegar na sua mão e te levar para uma vida extraordinária, vou te levar para uma vida milionária. Combinado? Então começa a mudança começa na mente, começa na mentalidade. Invista em você, invista em conhecimento, não fique parado. Não fique perdendo tempo, tá. Entenda que é um processo, é dia após dia que a gente precisa começar a investir em conhecimento para que a mudança aconteça, mas ela precisa começar. Não adianta você ficar só reclamando e não fazer nada para que a mudança aconteça. Combinado, meus milionários? Vocês têm alguma dúvida, querem mandar alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, sempre que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, podem mandar mensagem aqui nos comentários, podem mandar mensagem no YouTube, pode mandar mensagem no Instagram, Lana Vera LL, me sigam, se inscreva no canal e curte esse vídeo, ativa o sininho também que sai vídeo toda semana de muito conteúdo, de muito valor para vocês. E lembre-se, investir em conhecimento é o melhor investimento da vida. Então, bora ser um mentorado meu para ser meu próximo case de sucesso e trazer uns resultados extraordinários para sua vida financeira. Combinado? Te espero e até a próxima, se Deus quiser. Beijo milionários, fiquem com Deus.